Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens, quadro que é disponibilizado aí, veiculado nos dois canais, no canal da Maura, doutora Maura, que é o Observatório das Origens, agora rebatizado com esse nome, né? E no meu canal aqui também no YouTube. Então você pode ter contato com esses materiais, inclusive no canal da Maura, o Observatório das Origens, anote aí, divulgue. Ela depois coloca ali uma versão expandida, né, na forma de podcast. Você pode ter mais contato aí, contato com mais informações, e isso que a gente faz aqui, esse pequeno vídeo, passa a ser então um quadro, digamos assim, no podcast expandido que ela veicula lá no canal dela. Aproveite que estamos apenas começando aqui a nossa conversa e já se inscreva, se não fez isso ainda, se inscreva no canal dela, vá lá rapidinho, Observatório das Origens, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe os conteúdos, e assim a gente faz chegar mais longe, né, o criacionismo, esse estudo sobre as origens, sobre as perguntas fundamentais, né, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. É um modelo conceitual bem interessante, e a gente espera com esses quadros aqui, que vamos veicular sempre às terças ou quartas-feiras à noite, a gente espera popularizar ainda mais esses conteúdos. Tudo bem, Maura? Bem-vinda mais uma vez aqui. Na verdade, nós dois somos bem-vindos nesse quadro compartilhado, né? Sim, tudo bem, Michelson, tudo bem, pessoal que está assistindo a gente. Olha, hoje tentaram evitar essa gravação, mas Deus é maior. Você ficou presa aí no trânsito, né? Nossa, demais. Coisas inesperadas, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui para falar de mais alguns temas interessantes que apareceram aí nesses últimos dias. Só para o pessoal ter uma ideia da correria, a gente grava esse quadro aqui no horário de almoço, né? Eu estou aqui no meu escritório, é 12:10 agora, e a Maura também corre para casa, ela é professora ali em Blumenau, ela corre para casa também, prepara as coisas ali, e a gente grava assim nesse retalho de tempo que a gente tem, mas se não for assim também, quando vai ser, né? Então, cada um com as suas agendas aí meio complicadas. Mas tem dado certo, graças a Deus, e assim vamos prosseguir, né? Eu aproveito aqui para dizer mais uma vez que a doutora Maura é professora, né? Ela é bióloga por formação, formada pelo NASP, e tem um doutorado em ciências ali na USP. Eu sou jornalista, tenho uma pós em biologia molecular e ambos somos apaixonados pelo criacionismo, por ciência e religião. Quero deixar aqui mais uma vez a indicação de 2 sites para vocês, 3 na verdade. O primeiro é o da CPB, a editora em que eu trabalho, Casa Publicadora Brasileira, o cpb.com.br. Você pode ir lá na seção livros e procurar ciência e religião. É um dos tópicos ali da lista de áreas, né, de livros publicados pela CPB. Você vai lá em ciência e religião e você tem acesso aos meus livros. Dr. Ariel Roth, Dr. Naor também lançou há pouco tempo um livro sobre geologia diluvianista, digamos assim, né, um livro muito bom. E outros materiais. E você pode também conhecer o site, se não conhece ainda, da Sociedade Criacionista Brasileira. Maura e eu somos palestrantes da SCB, apoiadores desse trabalho que tem mais de 50 anos no Brasil. É o scb.org.br. Tem muita coisa boa lá. Tem uma loja virtual que você pode conhecer ali os materiais publicados pela SCB. E o meu blog, né, criacionismo.com.br, já tem mais de 15 anos aí, quase 20, na verdade, né, no Brasil. A Maura também é uma das colaboradoras, tem um time muito bom ali de colaboradores técnicos, e você pode acessar esse blog, criacionismo.com.br, usar o buscador e ter contato com um bocado de materiais ali, já é um arquivão, né, um banco de dados, praticamente esse blog aí, tá bom? Maura, em todos os nossos encontros aqui, a gente procura selecionar aí umas 2, 3 notícias, né, do mundo da ciência aí para comentar, e sempre com um comentário assim enviesado, a gente admite, né, com o viés do criacionismo bíblico. O que você selecionou para nós aí dessa vez? Sim, bom, todo mundo analisa essas evidências com a ótica da evolução, por que não fazer também com a ótica da criação, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Então, exatamente. A gente escolheu 2 ou 3 notícias, e a gente tentou escolher temas bem variados, não só sobre uma coisa específica, né? Mas a primeira é uma notícia do dia 19 de março, e a headline da notícia, né? Humanos aprenderam a falar muito tempo antes do que
do que se imaginava, né? Então, é uma notícia do site do jornal Independent, é um jornal britânico, e fala sobre a pesquisa de um arqueólogo britânico, o Stephen Mitten, que ele analisou dados de arqueologia, dados de paleontologia, dados genéticos, enfim, e pela análise desses dados, ele sugere que os humanos, e aí a gente está nos Homo sapiens, no caso, né? Eles aprenderam a se comunicar milhares de anos antes do que os cientistas admitem. Porque, vamos lembrar aqui, de acordo com a teoria da evolução, nós compartilhamos o ancestral dos primatas, né? Então, chegou um momento lá na história, 2,3 milhões de anos atrás, que aí se dividiu a linhagem que deu origem aos macacos atuais do Velho Mundo e tal, e a linhagem dos primatas, e estamos aí nesse meio. Então, de acordo com a evolução, esse animal não falava, então em algum momento ele teve que desenvolver essa capacidade de falar. Então, esse pesquisador, ele vem trazendo que provavelmente esse desenvolvimento da fala aconteceu 200 mil anos, pela ideia antiga, eles desenvolveram a fala há 200 mil anos antes, mas ele coloca isso que eles aprenderam a falar provavelmente 1,6 milhão de anos atrás, ou milhões de anos atrás. Então, seria aí mais de 1 milhão de anos de diferença do que é aceito atualmente, né? O Dr. Mitten, aqui eu fiz algumas observações, e divulgado no mês passado a pesquisa dele, sugere que a linguagem humana primitiva se originou, então, pelo menos 8 vezes antes, né? 8 vezes o tempo que se esperava. Ele analisou dados genéticos, neurológicos, arqueológicos, paleoanatômicos e linguísticos, e foi daí que ele tirou essa conclusão, né? Toda a questão aqui, eu acho que para a gente, não é nem se eles desenvolveram ou não, certo? Eu acho que toda a questão aqui é o seguinte, para você aprender a falar, não é só você ter um aparelho fonador, com as pregas vocais, com a articulação da mandíbula, da língua, todas essas coisas, e até mesmo o nariz, né, esse som nasal que às vezes a gente faz. A gente precisa ter também um excelente aparelho auditivo, né? Então a gente precisa aprender a ouvir os sons, aí você tem que emitir sons, se comunicar por sons e depois formar as palavras que o outro consiga entender, conseguir se comunicar, formar frases, enfim. Para mim, quando eu li essa reportagem aí, veio na minha cabeça muito a ideia de complexidade redutível, porque é muito complicado você desenvolver a fala sem ter um aparelho auditivo completamente formado. Além disso, Michelson, não adianta só a gente ter aparelho fonador, aparelho auditivo completo, se a gente não tem a região do cérebro que interpreta essas mensagens e que é responsável por processar essas informações. Tem até uma região do cérebro que é a área de Broca, né? Que ela é responsável pela coordenação da linguagem. Então, ao mesmo tempo que todo esse aparelho estava se desenvolvendo, essa região do cérebro também deveria se desenvolver junto, numa espécie de coevolução, para que eles conseguissem falar. E se a gente for pensar em processos aleatórios, né, que acontecem aleatoriamente, é difícil a gente pensar nessa coincidência. Maura, é justamente o que eu ia te perguntar, mas antes deixa eu indicar mais um livro aqui, já que você falou em complexidade redutível, A Caixa Preta de Darwin, que foi recentemente relançado, né, pela editora da Mackenzie, Discovery Institute. Eu não tenho o meu aqui, está em casa, mas procurar por A Caixa Preta de Darwin, de Michael Behe. Um livro muito bom, é um clássico, né? Lá dos anos 90 e foi agora atualizado e republicado. E ele fala sobre esse conceito de complexidade redutível, que as coisas têm que ter uma complexidade mínima necessária para poder funcionar. E a questão aqui é a fala, né? Eu ia te perguntar justamente, Maura, o que surgiu primeiro? O órgão fonador ou os neurônios especializados na interpretação desses dados? Exatamente. E é complicado, porque assim, né, Michel, se a gente for olhar pela teoria da evolução,
Para explicar essa questão da complexidade redutível, eles usam muito a questão da redundância. Então provavelmente essa área que é responsável pela linguagem, naquele tempo cuidava de outra função e depois passou a interpretar e tal. Mas ainda assim, é muito difícil de acreditar, né? Não sei, Porque se comunicar não é só você conversar para saber como foi o dia, né? É você decidir o que vai se alimentar naquela época, onde a gente vai conseguir comida, como que a gente vai viver em grupo, em sociedade, decidir os nossos problemas, enfim, né? Tudo isso faz parte do desenvolvimento. Então, enfim, toda essa questão da evolução humana é muito complicado. É um dos temas mais complicados para a teoria da evolução. Tentar explicar assim, sabe? É muito difícil. É uma bagunça o registro fóssil. Muita coisa se faz por inferência em filogenética. Então, é um tema muito sensível, viu? Então, é interessante, bastante interessante para a gente estudar, inclusive. Vai recuando mais e mais e mais no tempo, né? De modo que parece que vai ficando limitado o tempo necessário para que esses mecanismos tão complexos pudessem evoluir por etapas. Tem outras situações, me lembro aqui, publiquei no blog já vários desses artigos, né, dessas pesquisas, mostrando que realmente, se você for bastante honesto, você percebe, inclusive estudando a escala aí a coluna geológica, que lá na base já havia complexidade total aí, né? Você tem ali os trilobitas, amonitas e outros animais, seres que já tinham muitas células, eram multicelulares, já tinham olhos, né, funcionais, órgãos de locomoção. Quer dizer, a complexidade ela está presente desde a base até o topo da coluna geológica e vai se percebendo que ela está cada vez mais próxima do que a gente chama de origem, né? Então, como entender esse tempo alongado que seria necessário para que esses órgãos complexos pudessem ser formados, né? Exatamente, é bem complicado, é uma coisa para a gente olhar de perto. Vamos para o próximo aqui, então? Vamos lá. O próximo é um tema bem legal também, uma notícia do dia 28 de março. Lembrando que na sexta tem mais notícias, esses aqui são só os destaques, né? As coisas mais interessantes aí que a gente encontrou. Então o podcast vem na sexta-feira em seu canal Observatório da Sexta-feira no canal e no Spotify. Então, se a galera curte ouvir Spotify ou Deezer, também tá por lá. Ô, Mauro, você vai deixar também os links pra gente colocar na descrição do vídeo, né? Vou deixar todos os links para o pessoal poder ler e conferir. E eu até mostrei no vídeo de sexta-feira. A maioria dessas reportagens são em inglês. Infelizmente, demora muitos dias para o pessoal traduzir essas notícias ou até mesmo fazer matérias sobre esses temas. Então, a gente vai direto no inglês. Se você quiser, é só usar a ferramenta de tradução do Google. Você clica com o botão direito e vai em traduzir, e aí traduz a página inteira. Então, aí você consegue ler direto da fonte. A próxima, então, os cientistas fizeram um embrião de rato com 6 pernas, né? Six-legged, são 6 pernas. Então, olha que interessante. Antes de falar dessa notícia, é importante a gente contextualizar uma coisa. Todo o nosso desenvolvimento embrionário, ele é modulado e regulado por genes. Então, nada se forma sem que exista ativação e desativação de genes. E é tudo uma cascata. Enquanto tem uma proteína que está sendo produzida aqui, essa proteínazinha, ela vai ativar um outro gene que vai produzir uma outra proteína, que vai ativar um outro gene que vai produzir uma outra proteína. E assim, e veja como essa orquestra, ela trabalha num tempo perfeito, porque se as coisas não acontecerem exatamente no momento indicado, dá ruim. E eu até publiquei uns dias atrás um vídeo no meu Instagram, eu acho que eu vou até colocar o áudio aqui, depois o pessoal ouvir também, falando justamente de uma outra pesquisa em que eles mexeram num desses genes. Esse gene de desenvolvimento é chamado de homeobox, e são genes que eles coordenam o funcionamento dos outros genes, e os cientistas, eles viram que um problema em só um desses genes, tem um monte, mas um deles não deixava a separação e a formação dos dedos.
Então, o que acontece no embrião? A gente tem aqui a mão, quando ela se forma, tá tudo grudadinho. É como se fosse uma patinha, assim, né? Só que daí o que acontece? As células, elas começam a comer essas célulazinhas que ficam entre as falanges e começa a abrir os dedos, e aí esses dedos são formados. As pessoas que têm um problema na regulação desses genes nascem com um dedo a mais, os dedos grudados, enfim, né? Tem a ver também com complexidade irredutível, porque se uma parte não funciona, o sistema sai defeituoso, né? Ô, Mauro, só um detalhe. Eu me lembro que li um artigo um tempo atrás sobre o homeobox, esse gene maravilhoso, que é o mestre de obras, né? Exatamente. E aí os autores, que eram evolucionistas, diziam assim, esse é o tipo de gene que nunca passou por nenhum tipo de mutação ao longo da história evolutiva. Ou seja, é bastante conveniente, né? Quando um gene ele tem uma função que é intransferível e essencial, ele não pode ter se alterado. Outro gene, podemos comparar, né? É o gene Bowley, que codifica a produção de espermatozoides, né? É um gene só. Então, eles também dizem, olha, esse gene nunca se alterou ao longo da história evolutiva. Claro, porque se ele se alterasse e eventualmente perdesse a função, acabou a vida, né? Se esse gene homeobox mudasse também sua função, ou sofresse alguma alteração drástica aí, né? Alguma mutação deletéria, nós veríamos no registro fóssil seres aberrantes ali, o tempo todo, ou até que esse gene complexo aparecesse na suposta história evolutiva, nós teríamos que ver seres aberrantes, sem essa simetria bilateral, lá no começo da história evolutiva, e depois, quando aparece o homeobox, por milagre, né, milagre evolutivo, aí a vida começa a se ajustar. Mas não, a gente vê essa simetria presente desde o começo, né, então esse é um gene que está lá, desde o início, o mestre de obras, e é bem complicado explicá-lo pela história da evolução, né? Não, exatamente, assim, é um exemplo belíssimo. E por que todo este preâmbulo? Porque essa notícia fala justamente sobre essa questão. Então, o cientista lá de Portugal, o Moisés Malo, do Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras, em Portugal, eles desativaram uma via de sinalização de um gene que é o TGFBR1. E eles esperavam, na verdade, que ao inativar esse gene, eles iriam ver alguma mudança no desenvolvimento da medula espinhal. Mas o que eles viram foi que, na verdade, ao invés de nascer 4 pernas no rato, nasceram 6, 2 a mais. E tem uma outra coisa também. Eles citam aqui, né, que no desenvolvimento do embrião, os pesquisadores já sabem há muito tempo que nos animais, na maioria dos animais de 4 membros, tanto a genitália externa, né, do homem e da mulher, quanto os membros posteriores, aqueles de trás, eles se desenvolvem a partir das mesmas estruturas. Então, o que tem aqui novamente? Uma sinalização para definir o que vai ser um e o que vai ser o outro. Então, quando a equipe desse cientista analisou esses camundongos com 6 patas, eles descobriram que esse gene, ele direciona essas estruturas ou para se diferenciar em genitália ou para se diferenciar em membros. Então, dependendo de como essa estrutura do DNA, essa região, ela é afetada e alterada, você vai ter ou ausência da genitália externa verdadeira, ou uma alteração na quantidade de membros, né? Agora, veja aqui a questão. Tem toda essa questão que a gente falou também, da precisão e do funcionamento desses genes, e assim, eles, como a gente falou, eles têm que funcionar exatamente no momento correto, não pode ser nem antes, não pode ser nem depois, e nem pode também ser, por exemplo, você produzir uma pequena quantidade dessa proteína ou uma grande... Você não pode ter nenhuma hipoestimulação e nenhuma hiperestimulação, porque senão vai dar errado. Então tem que ser exatamente na quantidade daquela proteína que ela é necessária, né? Agora, lógico que esses cientistas fazem essas pesquisas também pensando em como resolver alguns problemas. Acaba tendo aplicação evolutiva nesse caso, né? Mas eles têm planos de esperar determinar se essa alteração no DNA, nesse gene, em outras estruturas, podem ter uma influência naquelas células de câncer metastático.
e na função imunológica. Então, o que vai acontecer se eu alterar esse gene? Será que eu posso prevenir a célula de ir para metástase, né, de formar câncer metastático? Então, tem essa aplicação também. Só que, às vezes, eles acabam descobrindo coisas que não estavam planejadas, né? Mas aqui é mais uma evidência muito forte desse projeto, que é o desenvolvimento embrionário, sabe? E eu já até pensei, dá pra gente fazer um sermão muito bom do Salmo 139 falando do desenvolvimento embrionário, porque o negócio que é um ajuste muito fino, né? E quando o Davi fala assim que de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado, é exatamente isso, né? Quanto mais a pesquisa avança e se aprofunda nesses mecanismos aí, mais a gente fica assombrado realmente com a perfeição de tudo isso, né? Maura, nós temos ainda mais 2 minutinhos aqui, com a proposta nossa de fazer vídeos mais curtos aqui, né? Dá tempo de a gente explorar mais um terceiro tópico aí, que você trouxe algo bem interessante? Dá sim. A última notícia do dia 28 de março também fala a respeito de uma pesquisa que foi feita por geólogos, e eles tiveram um resultado interessante a respeito da extinção dos dinossauros, né? Todo mundo sabe que o principal modelo ou teoria que explica a extinção dos dinossauros lá no Cretáceo foi a queda do meteoro na península de Yucatán. Só que o que eles fizeram? Eles usaram machine learning. Eles usaram um sistema de computador, é um negócio que já existia antes da inteligência artificial, e aí eles colocaram diversos cenários para tentar entender qual cenário poderia contribuir para a extinção dos dinossauros, né? E o que eles descobriram, e é a proposta deles no caso. A proposta deles é o seguinte, que na verdade a extinção, que de acordo com a teoria da evolução, isso aqui, né? A extinção dos que teria matado todos os dinossauros não foi por causa do meteoro, mas foi por causa de uma intensa atividade vulcânica que estava acontecendo naquele momento. Então, essa atividade vulcânica liberava muito CO2 na atmosfera e muito SO2 na atmosfera. Então, o CO2 intensificava o efeito estufa, fazia o planeta esquentar bastante. O SO2, por sua vez, mandava para fora a radiação solar, então o planeta esfriava. E ele falou assim que ficou nisso muito tempo, esquentava, esfriava, esquentava, esfriada. Então, a vida animal acabou sofrendo com essa mudança climática, né? E o meteoro, na verdade, ele foi a cereja do bolo, foi tipo assim, foi para sacramentar mesmo a extinção a gota d'água. Exatamente. Então, eles fizeram uma proposta que, na verdade, pode ser que a atividade vulcânica tenha tido um papel fundamental na extinção. É lógico, né, que tem muito cientista que não concorda com isso, que acha que a queda do meteoro seria catastroficamente suficiente, muito mais do que vulcanismo, mas é uma proposta que o pessoal da teoria da evolução tenta explicar. A gente já sabe o que aconteceu, né? Na verdade, a gente consegue juntar tudo num cenário só, né? Exatamente. Porque o modelo diluvianista, e aqui eu indico mais uma vez o livro do Dr. Naor Neves, né, que é a grande extinção em massa pela CPB. Ele coloca tudo num pacote, num modelo, né, de catastrófico, que é o modelo diluvianista, dilúvio bíblico. E ali você vê que ele estudou por 10 anos, né, ali as bacias no sul do país, aí no sul do país, né, onde você está, a bacia do Paraná, imensos derrames aí de material ígneo, né, basalto. Então, a gente percebe que houve uma catástrofe em algum momento no passado que envolveu, sim, vulcanismo, envolveu não só um meteorito, né, mas existe mais de 200 astroblemas aí pelo planeta, crateras de impacto, como, por exemplo, lá no Yucatán, no México, tem aquela lá bem extensa, né, bem grande. Tem no Arizona também uma de 1,5 km lá de diâmetro. Há várias. Então, na verdade, não foi um só impacto, foram vários. E sim, tudo isso associado com um evento só, que poderia explicar muito bem o trincamento da crosta, então iniciando o movimento de tectônica de placas, a mudança de temperatura, fontes do abismo jorrando para cima. Nós sabemos que há água, né, suficiente lá, permeando rochas ali a uns 600 quilômetros abaixo. Essa pesquisa mais ou menos recente mostrou que há muita água, inclusive para, volumetricamente falando, aí 3 oceanos, né, cobrir 3 vezes os oceanos da Terra. Então,
é um cenário bem interessante, só que as pessoas têm que se despir do preconceito para tentar avaliar isso com uma outra ótica, né? Sob uma outra ótica, que é a visão realmente diluvianista. E já que falou de dinossauro, Maura, me permita que fazer outro merchan, né? Opa. O livro Terra de Gigantes, que é da CPB também, é uma história, eu tenho aqui personagens, essa aqui é a versão em espanhol, né? Está em espanhol. Tem em português pela CPB, com personagens, e aqui a gente apresenta uma versão alternativa para a extinção dos dinossauros, que é justamente essa que estamos falando aqui, a versão diluvianista. Mais alguma coisa, Maura? Eu acho que é isso, eu acho que deu para a gente discutir vários temas legais, né? Então aqui a gente dá uma pincelada nesse quadro aqui de poucos minutos, né, que é o Observatório das Origens. Então, sexta-feira, no canal da Maura, que tem esse mesmo nome, Observatório das Origens, você tem contato ali com uma versão expandida disso. Ela discute mais temas ali com mais tempo, né, no podcast ou videocast que ela lança lá no canal, tá bom? Então, se inscreva no canal da Maura, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Se não se inscreveu no meu aqui também, fica à vontade, né? Está convidado. E toda terça-feira, mais tardar quarta, a gente volta aqui para o quadro Observatório das Origens, tá bom? Um abraço para você. Deus, o nosso Criador, abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.